Muito boa tarde. Acho que vamos continuar a falar da nossa cultura, conforme continuamos a semana passada. Então, vamos continuar sempre a, a falar sobre a nossa cultura. E hoje vou falar de um tema do neocolonialismo. O que nós chamamos de neocolonialismo? O neocolonialismo é uma forma de governação que serve os seus interesses ao colonialismo. Isto que nós chamamos neocolonialismo. Então, desde domingo, começamos a falar sobre a nossa espiritualidade. Na nossa espiritualidade, nós falamos que o homem é dominado através da sua mente. A sua mente veste uma outra pessoa. A pessoa já não fala, já não é ele que fala, mas os outros é que dão diretrizes na sua mente. Lá falamos da religião, como que a religião participa na dominação das nossas consciências ou da nossa mente. Nos meteram uma outra coisa, uma lavagem cerebral capaz de nos colocar numa situação de pensar de uma forma diferente. Então, razão pela qual hoje decidi de falar sobre a neocolonização. A neocolonização é a mesma coisa que eu falei a semana passada, essa semana, no domingo, é que a pessoa já não reflete de si mesmo. A pessoa já reflete de uma outra forma, colonial. Hoje em dia somos independentes, os países africanos são independentes, muito mais outros há 50, 60 anos de independência, mas vivemos uma situação pior que na época colonial. Às vezes nos perguntamos por quê? Por quê? Eu já tinha colocado nas redes sociais, principalmente no grupo Com, no grupo Casa Ubuntu e outros grupos, já tinha colocado o texto de William Lincoln. Esse texto fala de como dividir o africano ou os escravos para lhes dominarem. Então, neste texto, William explicou quais são as estratégias ou a estratégia que os colonialistas usavam para poder nos dominar. Acho que vimos em muitas comunas como Buela, Luvaca, Damba, o município de Damba, Nsosso, e em outros municípios, Kibala, no Quanta Sul, havia poucos dirigentes que eram brancos colonialistas. Poucos. No caso, numa comuna como Buela, às vezes não chega a ter 10 brancos. E havia
mais de 1.000 pessoas que viviam naquela zona. Mas essas 5 ou 10 pessoas, que eram brancos, colonialistas, dominavam toda aquela população daquela zona. Havia homens fortes, capazes de pegar em 1 minuto, acabar de desfazer aquele grupinho de colonizadores. Mas William Lincoln explicou como fazer, como dividir, como dirigir, como dominar este povo. Ele explicou que tem que criar divisão. Os mais altos com os mais altos, os mais cambutas, os mais curtos, os claros, os mais velhos, os jovens ou as jovens, as crianças, e ter um método de criar uma divisão no seio deles. Então, qual é a divisão que o colonialista criou? Os colonialistas, para dominar essas zonas onde havia só, às vezes, um branco que comandava multidão de pessoas numa fazenda, então ele explicou a uma estratégia de dominação, de criar divisão no seio desses povos. Então, é essa divisão que se criou. Hoje em dia, vimos a neocolonização. Vou começar a explicar ainda a divisão que se criou numa fazenda, para que um branco que comanda milhões de trabalhadores, não é trabalhadores porque não eram pagos, milhões de escravos, mesmo contratados aqui no país, e esses que foram fora dos nossos países, que foram na América, que eram tratados como escravos. Nós também, aqui dentro dos nossos países africanos, havia escravatura. Porque essas pessoas que trabalhavam nas fazendas não eram pagos, mas faziam trabalho forçado, às vezes dirigido por um colonizador ou um branco que eles colonizava, que orientava, que dominava. Criou a divisão. Os jovens e os mais velhos, para não se entender. Disseram como? Os jovens e as crianças, se estão a morrer nas vossas terras, é porque os mais velhos é que andam lhes matar pelo feitiço. Então, vocês jovens, cuidado com vossos mais velhos. Vou recomeçar. Como é que eles fizeram isso? Eles usavam uma técnica. Qual a técnica? Pegava veneno, eles iam, porque sabia que o povo africano bebia água das fossas, desculpa, não é fossa, água dos rios. Então ia na fonte do rio, colocava um veneno que as pessoas atrás tiravam aquela água, bebiam, trazia doença. Como as crianças eram mais fracos,
muitos deles morriam. Eles pegavam esse veneno, colocavam na fonte da água, amarrado num saquinho, e a água corria, e as pessoas atrás, depois as pessoas vinham tirar a água, sem saber que tinha lá uma coisa na fonte. Eles pegavam essa água que eles cozinhavam com ele, essa água que eles bebiam toda hora, essa água que tomavam banho, e as crianças mais fracas, eles bebiam aquela água, muitos deles morriam. Então, criou essa técnica, criou a divisão, inventando que esses mais velhos que vos dão medicamentos tradicionais, esses mais velhos que vos explicam coisas, esses mais velhos são feiticeiros. Então, cortaram a ligação da juventude com os mais velhos. A juventude é que tem mais força, capaz de escutar as palavras dos mais velhos, para poder fazer face aos colonialistas que eles dominam. Então, eles criaram essa ponte de divisão que fez que os mais velhos e os jovens se separaram. Já não se entendia. Até em muitas aldeias, muitos jovens matavam velhos, porque eram tratados de feiticeiros. Eles que estavam a matar, houve muita morte nas crianças, é por causa desses mais velhos que são feiticeiros que fazem isso. Afinal, o verdadeiro feiticeiro é escondido. Esse que anda a vos colonizar utilizou uma técnica para poder vos acabar, para poder vos dividir, para diminuir a vossa força, para que os mais velhos não transmitem conhecimentos aos jovens. Então, quando há divisão entre vocês, e o único branco que está na fazenda a vos fazer trabalhar, esse branco toma uma força maior, que ninguém pode fazer face a essa pessoa. Então, essa é a situação que vive, ou que viveu, os nossos povos durante a colonização. Esse é um exemplo que eu dei, mas tinha mais exemplos, mais técnicas de divisão no seio. Outros pegavam os vossos próprios irmãos, les enquadravam nas forças armadas da colonização, dos colonizadores, e essas forças, esses elementos das forças armadas, que eram africanos, quando querem bater um africano, vão pegar esses capatazes, ou como chama, cipaios, esses cipaios africanos, negros, para bater os seus próprios irmãos brancos. Então, uma outra divisão se cria mais entre os capatazes e os elementos que estão a serem batidos. Divisão. Se dividiu mais. Outras pessoas eram chamados assimilados. Esses assimilados eram o quê? Esses assimilados. Porque muitos vão dizer, não, hoje em dia, se nós somos independentes, é porque os pastores, a igreja batista, a igreja protestante, ajudou muito para nós termos a independência. Se hoje em dia estamos assim, graças a essas pessoas, não sei o quê. Foi uma forma da divisão. Eles criaram escolas nas suas paróquias.
da igreja, nas missões católicas, nas missões protestantes. E essas paróquias acolhiam mais estudante, filho dos pastores, filhos, sobrinhos, e todo aquele que se entregar mais, que trabalha para o bem dos colonizadores, então esses eram pegados e colocados nas escolas dos católicos, nas escolas protestantes. E essas que serviam na administração colonial. Trabalhava no posto médico, trabalhava na administração, trabalhava não sei aonde. Então, entre vocês, povos negros, criou-se também a divisão. Porque esses assimilados que estavam nesses postos, que ocupavam lugares no Estado colonial, quando ouvirem uma reunião que os nacionalistas vão tentar fazer para poderem se defender contra o colonialismo que está a lhes fazer sofrer, esses assimilados eram os primeiros a irem dar queixas. Criou-se a divisão. Meus irmãos, os colonizadores são muito fortes em estratégia. Conforme eu vos disse, que a Bíblia não foi escrita, como muitos pensam, por Deus para poder vir nos dar paz aqui na terra. Não foi escrito por Deus para poder vir mostrar o amor no seio dos povos africanos. Nada disso. Nada disso. A Bíblia ajudou a colonização. A Bíblia ajudou a dominação. A Bíblia, que esses pastores que levavam os filhos dele, que tornaram assimilados, ajudou na dominação dos colonizadores. É isso que eu estou a tentar vos explicar. Porque muitos vão dizer, não, hoje em dia, se estamos independentes, graças a isso, graças àquilo. Chegou um tempo, se hoje somos independentes, é porque os colonizadores viram que chegou um tempo, temos que aplicar um outro sistema de dominação. Vamos a mudar a maneira de fazer as coisas de uma forma inteligente. Vos expliquei muito bem desses pastores, desses filhos pastores. Se você for todos os líderes africanos que fizeram a revolução, não estou contra eles. Porque hoje em dia, se eu estou a falar, é porque nos deram essa liberdade também. Eu reconheço. Mas eu estou a falar, eu estou a me exprimir a realidade. Estou a falar a verdade. Como é que essas coisas aconteciam? Não é por causa desses líderes, desses filhos que fizeram a revolução e que hoje em dia somos independentes. Não é nada disso. E as pessoas têm aquela mente dominada, pensam que se nós somos independentes hoje em dia, é porque o Doni Roberto, filho do velho Netaka, que era missionário na igreja protestante, ou Agostinho Neto, que o pai dele foi um pastor, é por isso hoje somos independentes. Ou por causa do Jonas Malheiro Savimbi,
que o pai dele foi um missionário, é por isso hoje somos independentes. Nada disso. O colonialista chegou a um ponto, quando viu a revolução ou as revoltas dos nossos antepassados já eram muito intensas, as revoltas já eram muito intensas, de um lado para outro, eles usaram uma nova estratégia. Foram reunir. Primeira coisa que eles fizeram, vamos abolir a escravatura. Vamos abolir a escravatura. Foram se reunir para poderem abolir a escravatura. Aboliram a escravatura. Certamente que aboliram, na verdade, só pode aceitar aquele que não sabe a realidade. A escravatura ficou escondida. Já não apresentava mais escravos à frente de vista de toda a gente. Ficou uma escravatura moderna. E depois decidiram, o momento é este. Vamos dar as independências nesses países. Os filhos dos assimilados estão onde? Os filhos desses pastores, dos católicos, dos padres, estão onde? Estão aí. Pronto. Vocês estão lá, vocês que vão começar a revolução. Isto e aquilo, e aquilo, e aquilo. Havia sempre, dentro desses grupos que estou a dizer, seja no Congo, na Nigéria, havia sempre um infiltrado, não é um infiltrado, mas um colonizador que era colaborador desses grupos que foram fundados. Havia sempre um branco ou um colonizador que estava dentro desses grupos para poder lhes dar mão forte. Outros desses colonizadores eram protestantes, que eram brancos protestantes missionários. Noutros lados também havia católicos que apoiavam para poderem montar esses grupos, que hoje chamamos movimentos de libertação nacional. E esses brancos que estavam a ajudar esses movimentos estavam nessa estratégia dos colonizadores para aplicar uma nova estratégia de colonização e de dominação. Então, nasceu movimentos de libertação nacional. No Congo, em Angola, Congo Brazzaville, Senegal, Mali, Côte d'Ivoire, em todos os países africanos. E esses grupinhos que lutavam para a libertação dos nossos países africanos para terem a independência. Meus irmãos, nós que tínhamos já a mente dominada, espiritualmente fraca, porque já perdíamos completamente a nossa crença, já perdíamos completamente o que é a fonte da nossa inspiração, que é a nossa religião. Já tínhamos perdido tudo. Que habitava em nós, conforme falei em outros vídeos, já uma outra pessoa, o colonizador que habitava, ou que vive até hoje, na nossa mente. Como é que esse povo, que era dominado,
que tinha 90% em cada país, tirando esses assimilados que iam nas escolas dos colonizadores, que eram nas escolas dos missionários, nas igrejas, 80% ou 90% da população analfabetos, que não iam na escola, que eram maltratados, que eram dominados, que eram batidos, que sofriam, que eram tristes, como nós vimos hoje com o nosso Quick, que está sempre assim, e pensamos que é um pensador, mas é um sofredor. Isso trouxe que nós sejamos lutadores para poder pegar independência. Como? Como que vai ter independência com 5% de assimilados só que sabem ler e escrever? E eles faziam parte da estratégia dele. Era o momento para mudar a etapa da colonização. Qual é essa etapa que se mudou? É esse que nós chamamos a neocolonização. É essa estratégia que nós chamamos neocolonização. Os assimilados que trabalhavam com os Mindele, com os brancos, com os colonizadores, que eram ditados as estratégias de colonização, que sabiam como fazer sofrer o povo. Então, ele, na divisão de Lincoln, foi estudado que o momento chegou para dar ao homem africano as independências. Chegou o momento das independências. Pedimos as independências, pegamos as independências, independência Yaya Tumbakidi, independência Yaya Tchatcha Tojuie. Vou vos meter esta música de independência, que ficamos alegres, vendo como que independência Tchatcha Tumbakidi, independência Tchatcha Tojuie. Independência Tchatcha.
Oui, muito obrigado. Acho que a independência, Tumbakidi, ficamos muito contentes. Nós éramos crianças. A independência foi concedida pelos países africanos. De um país a outro, começou lá no oeste da África, começou a descer, Congo, mas até que chegou para nós em Angola, independência de Angola. Então, essa independência que nos deu, hoje em dia, vivemos uma situação completamente diferente daquilo que nós estávamos a gritar, a dançar e a gritar como que o colonizador foi, acabou. Agora já estamos bem, já estamos livres, já somos pessoas que vai viver numa vida boa, sem divisão, sem sofrimento. Então, foi um momento de muita alegria. Muita alegria. Quando digo que é de muita alegria, é de muita alegria. O povo do norte de África, até no sul, estava contente vendo nós a sermos independentes. Foi um momento extraordinário para os povos africanos, pensando que
saíram completamente no colonialismo, deixaram de sofrer. Mas hoje, acho que vimos coisa ao contrário. Vou vos dizer por quê. Vimos coisa ao contrário. Como? Ficamos alegres. Muita gente até como essa independência, muitos africanos se deslocavam de um país a outro para poderem ir procurar a libertação. Muitos angolanos foram viver no Congo Brazzaville, outros no Congo RDC, Kinshasa, outros no Congo, na Zâmbia, outros em outros países, para poder esperar o dia da independência. No Congo também foi a mesma coisa. Muitos parece fugiram para a África Central, outros foram para Gabão, outros não sei aonde. Sempre à espera das independências. Na parte norte de Angola, como a UPA, a FNLA, foi um movimento muito forte, no sentido de que cometeu crimes, não respeitou as diretrizes da estratégia, começou a matar mesmo os colonizadores nos postos ou nas comunas e nas fazendas. Muitos desse povo não ficaram lá. Fugiram para Congo belga. E quando lá chegaram, tinha que chegar o dia da independência. Todos eles contentes, estão a voltar na nossa terra. A nossa terra já está independente. Vamos viver bem. Ali naquela terra onde corre o mel. Ou onde corre o mel corre. Onde a vida será um paraíso. Todos a correrem, a virem rápido. Todos que tinham, outros tinham prédios que eles tentaram, conseguiram lá no Congo belga, ou Kinshasa, ou em outras aldeias, venderam tudo. Contente, estamos a ir à nossa terra já é independente. Aconteceu assim também no Senegal. Outros que saíram até em outros países voltaram para Senegal, porque já somos independentes. Então foi isso. Toda a gente contente, já somos independentes, acabou. Sem fazer a análise completa que essas independências é uma estratégia. Faz parte de uma estratégia colonial. E essa estratégia é que hoje em dia estamos a viver o que chamamos nos países africanos da neocolonização. Saiu o branco, entrou o negro. Mas o branco e o negro é igual. Porque vem com programa e estratégia que não é dele. Primeira coisa, vou vos dizer. Não tem tempo, não preparei. Podia vos meter assim música e bandeiras. Começa a pegar as bandeiras dos países africanos. Você vai ver nessas bandeiras dos países africanos cores da bandeira do colonialismo. Vai para Senegal, vai para Mali, vai para Gabão, vai para não sei onde, vai para Côte d'Ivoire, vem para Angola. A bandeira de Angola é a bandeira do Partido Comunista Português.
Faz essa reflexão, você vai ver que será que na verdade somos independentes? Se a bandeira é o símbolo da nossa independência, mas essas bandeiras não têm as nossas cores. Essas bandeiras têm cores das bandeiras coloniais. Branco estava atrás. Passou. Vem na Constituição. Começa a pegar a Constituição dos países africanos, começando para cima até para o sul. Vais ver que a Constituição dessas repúblicas é cópia da Constituição dos países colonizadores. Agora está onde as independências essas verdades doem. Muitos não vão gostar, vão dizer, esse senhor já está se metendo na política. Mas são verdades para poder despertar a mente do africano. Para libertar o africano. Ter, na verdade, a verdadeira independência. Libertar o africano para se sentir livre. Vou chegar, qual é a arma que nós vamos utilizar? Não temos armas fortes para lutar contra essas coisas que estão a acontecer. Mas temos as nossas armas. E que nós próprios não sabemos utilizar. Então, veio a colonização. A neocolonização. Meteram à frente das nossas repúblicas homem negro, mas com mentalidades brancas. Meteram nas administrações homens negros, mas com mentalidade branca. As independências ficaram só nome. Até ficou pior que a própria colonização. Como a colonização, os portugueses, ou os belgas, ou os franceses, pensavam que essa África tornou terra deles, eles pegavam aquilo que tiravam na nossa terra, já começavam a fabricar coisas aqui na própria terra, na nossa própria terra. Sardinhas eram fabricadas aqui, não sei o que eram fabricadas aqui, café era transformado aqui, tudo que era riqueza, começaram a implantar coisas aqui para fabricar, porque para eles era essa terra nunca vão deixar. Mas quando houve essa mudança de estratégia, então esses que vieram já não. Qual é a coisa que eles vieram fazer? Eles agora pegavam tudo que da nossa produção daqui, levaram para o exterior. Na mente dele, basta só que ele já tem dinheiro, todo o dinheiro vai comprar palácios em Portugal, vão comprar palácio no Mônaco, vão comprar palácio em Barcelona, vão comprar palácio na Ásia, China, vão comprar palácio nos Estados Unidos da América, vão pegando dinheiro do povo, vão levar nos bancos estrangeiros. Quer dizer, o país em si fica sem nada. Na colonização, as coisas ficavam aqui porque se produzia aqui. E agora eles, tudo que se produz, levam para o exterior. Quer dizer, dentro da nossa terra, das nossas terras, fica vazio, já não tem nada. O café é transportado, o algodão é transformado, é transportado. Já não fazem fábricas para poderem fazer roupa aqui, não. Em vez de fazer o Kenzo, para começar a fazer Kenzo aqui, Versace aqui, fazer não sei o que, cópias aqui, já não. Levam tudo aí.
o cacau de Côte d'Ivoire, tudo vai na França. Já não fabrica mais um pequeno sei de que chocolate no Côte d'Ivoire, está escrito chocolate made em Côte d'Ivoire. Nada. Tudo made em França, tudo made em Itália, tudo made não sei aonde, tudo made. Já não. E depois tornamos também burro de exportar aquilo que produto final para a nossa própria terra. Coisa que saiu em nós, voltou em nós, em produto final, com um preço exagerado. Ou com um preço muito exagerado. Esse é o sofrimento. Como já não temos nada, o povo fica a sofrer do colonialismo, do neocolonialismo. Fica a sofrer do neocolonialismo. E o branco se esconde. Estratégia. Vieram aqui. Os nossos dirigentes, basta só ver que é um dirigente que não está a respeitar aquilo que foi assinado, lhe manda golpe de Estado. Morre. Mete outro. É lá onde vimos Tomás Sankara. Foi. No Congo Democrático, o mais velho, quem é o... desculpa lá o nome, saiu. No Congo, o nome vai vir. E outros países acabaram de matar todos aqueles que começam. Lumumba, no Congo, foi, mataram. Muitos que tentam, basta só tentar mudar da estratégia deles, você é matado, porque você foi indicado para poder servir as economias dos colonizadores. Esse é o nosso sofrimento. O povo africano fica a sofrer. E esses pequenos diretores, chefe das empresas, chefe dos bancos, basta só ter um pequeno dinheiro, vai comprar casa em Portugal, manda os filhos lá. Basta só ter um pequeno dinheiro assim que conseguiu roubar porque ele chegou na posta dele na comuna de Luvaca ou na comuna de Guela. Chegou quanto? Ou chegou lá 60 mil para a comuna. Epa, pega já, o momento é esse. Porque nunca chega, porque para sempre naqueles lados aí, até não chega aqui como chegou, epa, esse é o momento. E o povo que te deste para dirigir, fica sem nada, pega tudo, vai resolver os teus problemas, manda os teus filhos a estudarem fora, manda os teus filhos não sei o quê, e os países africanos ficam sofrendo. Muitos vão dizer, até hoje, estava a ver um vídeo, é que o africano fica a bater o próprio africano. O africano fica a maltratar o próprio irmão africano. Dizem outros que não pensam, outros que não refletem, outros que não fazem reflexão, logo disseram, agora, vocês que dizem sempre colonizadores, falam sempre dos colonizadores, esse que está a bater, esse que está a bater esse que está a bater que está a bater o africano, é colonizador, é o próprio africano. Esquece dessa estratégia que estou a dizer. Que esse colonizador que está a bater o outro é porque foi dirigido, foi mandatado para ser assim. Foi mandatado para poder maltratar o outro. Foi proclamado assim. Que assim que tem poder, quem tentar reivindicar contra esse poder, esses que representam o colono, os neocolonizadores, têm os elementos que militares capazes de chicotar, bater, maltratar esse povo reivindicador. Razão pela qual vimos pessoas a verem militares africanos a bater o outro próprio africano. Que pena! Abre os olhos. Está a bater o próprio teu irmão. Por quê? Por quê? Está a fazer o trabalho do colonialismo. Está a obedecer essa pessoa que recebe milhões,
que leva milhões na Europa, que leva milhões na América, que tem palácios na América, para você maltratar o seu povo porque falou mal desse governo que está a fazer sofrer o povo. Isso é uma vergonha. Agora, vou terminar aqui. Acho que vou fazer um outro vídeo nesse sentido. As nossas armas, quais são as nossas armas? Se nós ficarmos independentes, livres na nossa cabeça, temos que libertar, tirarmos isso aqui. Nós todos temos que ser revolucionários, sermos nacionalistas, tirarmos o colonialismo das nossas cabeças. A partir dos nossos líderes, esses dirigentes, têm que tirar isso. Tornarmos nós todos de Tomás Sankaras, Tomás de Samora Machel, tornarmos de Lumumba. Vocês vão ver, a África vai mudar. Vai mudar como? Temos uma arma. A arma que Deus nos deu é as nossas riquezas. Temos riqueza no nosso solo. Temos riquezas nos países africanos. Lagos de petróleos embaixo das nossas terras. Riquezas onde pisamos. Dormimos em cima de diamantes a sofrer. Dormimos em cima de ouro, mas estamos a sofrer. Dormimos em cima de riquezas e riquezas de coltã, mas não temos telefone. Quando fala assim, o telefone que você está a usar não é dos brancos? E essa pessoa que não tem consciência de refletir, te fala que esse telefone é dos brancos. Essa roupa é dos brancos. Esse cotão que foi feito, essa roupa, é dos meus ancestrais. E você não sabe. E você não sabe. E estás a sofrer. E aceita o sofrimento. E dizem que o colonialista foi. O colonialista está aqui e mudou de estratégia. E a estratégia que o colonialista mudou é a neocolonização. Que tira tudo daqui, leva para lá. E depois fazem os produtos finais, volta para aqui com preço muito alto para nós comprarmos com toda a dificuldade e sofrermos, morrermos. E nos envia mais guerras. Quando vem que não estão a conseguir roubar muito, mandam guerra naquela terra e quando a guerra fomenta, já não tem controle nas economias, eles aproveitam tudo. Pegar e levar na história dele. Qual é a independência que nós temos? Por que dizem que somos independentes? Não somos independentes. Em princípio, antes de nós termos a independência, temos que libertar a nossa consciência, temos que libertar a nossa mente, tirando Jesus Cristo das nossas cabeças, tirando a Bíblia das nossas cabeças, tirando o colonialismo das nossas cabeças. É assim que nós vamos libertar. A partir dessa libertação que teremos da consciência, ali teremos a independência. A verdadeira independência. Tornaremos Tomás Sankara. Tornaremos Lumumba. Tornaremos Samora Machel. Reivindicaremos os nossos direitos. As nossas riquezas vamos conseguir, como é uma arma que nós temos. Essas riquezas. Vamos ter força para poder negociar. Porque eles visam, conforme disse ontem, visam a riqueza. O branco ou o colonialista, os europeus, nunca vão te amar a 100%. Basta amar um país africano, basta amar um povo, é porque está a olhar a uma coisa. E aquela coisa que está a olhar é a nossa arma. É essa arma que nós temos capaz de lutarmos com ele. A força econômica. Nós bloqueamos, utilizamos estratégias, tiramos essas bandeiras todas, fizemos as nossas próprias bandeiras dos nossos ancestrais, os nossos reinos, metendo mesmo como os nossos reinos mudaram, porque vou explicar isso na próximo vídeo. Fizeram junções de vários reis, então criamos uma bandeira nacional, criamos uma fonte, por exemplo, de constituição normal africana, verdadeiramente tradicional, verdadeiramente com costumes, com realidades africanas. É isso que pode encostar nas nossas constituições. A partir de lá, negociar essas riquezas não é oferecer, não é vir e tirar assim. Se vão nos matar, que matem todos. Mas temos que sair nessa dominação da consciência, nessa dominação
espiritual, nesse sofrimento, nessa neocolonização, se nós nos libertarmos da consciência, a partir de lá, se a nossa consciência, a nossa mente não está livre, podemos fazer todos os possíveis. Não vamos num lado nenhum. Não vamos num lado nenhum. Porque tudo que vamos começar a negociar será sempre a favor do colonizador, porque está na linha da estratégia colonial e das independências. Termino por aqui. Acho, povo africano, abre os olhos, abre as vistas. Primeira coisa que estraga a pessoa quando a mente é colonizada. A nossa mente, a primeira fonte da colonização é a religião. Tira na tua cabeça a religião colonial, coloca na tua cabeça a religião ancestral. Essa religião vai defender a tua cultura, os teus hábitos, os teus costumes. A partir da libertação que vais ter, vais começar a saber que, primeira coisa, tem que defender o que é meu. Vou-me amar o meu irmão. Vou conhecer a estratégia colonial da divisão, da separação das pessoas. A partir de lá, vou trabalhar para o bem do meu povo, usando essa arma que é as economias que Deus nos deu, porque se nós bloquearmos, como dizer que, a partir de agora, o meu coltão já não sai mais durante 5 anos, crise de telefone no mundo, crise de computadores no mundo, não vão vir negociar? Qual é a força que terás? Acho que mesmo naquelas aldeias pequenas vão ter telefone. Vão ter todos os telefones, vão ter. Sinceramente, vos deixo. Muito obrigado a todos que me seguiram e aos outros que não me seguiram, mas vou meter isso em direto para poderem seguir. Estou muito grato para dar este tema da neocolonização para poder despertar o povo africano. Esse é o nosso objetivo do nosso grupo Congo, é o nosso objetivo do grupo Ubuntu, é o nosso objetivo de Ubuntu. Ubuntu quer dizer nós não façamos coisas individuais. Nós decidimos assim. Nós queremos assim. Nós queremos assim, queremos assim, queremos comer assim, queremos isso. Nós. Eu individualmente, o colonizador vai me pegar, só ouvir esse tipo de discurso, sou o inimigo número 1. Mas se somos nós uma força, acho que na antiga partido do MPLA dizia uma coisa: somos milhões contra milhões, ninguém combate. Quem tentar será vencido. Nós, quando somos nós, temos a força. Muito obrigado.